Acho que a gente pode começar, né? Alice. Por mim, tudo bem. Sim, podemos. Então, gente, é com alegria, né? Eu dou as boas-vindas a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para darmos início ao seminário, né? Mais um encontro aqui do Seminário de Formação Permanente, que tem aí como eixo o Seminário 20. O meu agradecimento especial à Marcela e à diretoria da EBP Bahia como um todo, mais uma vez, né? Por essa aposta na atualidade do cartel, órgão de base da escola, como modo de fazer avançar a psicanálise. Fazer cartel é uma questão de formação, nos indica Maria Helene Bruce. E com essa orientação, a EBP Bahia fomentou a criação de diversos cartéis, cujo funcionamento favorece a transferência de trabalho entre nós. Sem dúvida, o cartel é um instrumento de trabalho... Está começando agora? Começando agora? Sim. Está começando agora? Sim. Sem dúvida, o cartel é um instrumento de trabalho da psicanálise, onde cada um coloca algo de si. Com essa ideia, nosso cartel tem realizado uma investigação instigante, imprescindível do Seminário 20, numa experiência que comporta momentos de interação, desencontros, conexões, boas surpresas, ao mesmo tempo em que se circunscreve um inassimilável. O nosso cartel é composto por mim, como mais um, Alice de Castro, Maria Luísa Sarno, Marta Restrepo e Paulo Gabriele, que vai hoje comentar a aula 7, né? Letra de uma carta de amor. Mas hoje a gente vai começar com Alice Munguba, né? Ela é associada do Instituto de Psicanálise da Bahia, tem especialização em psicanálise infantil e uma segunda especialização em psicanálise de orientação lacaniana. Então, ela trouxe aqui algumas contribuições, né, sobre as referências desse capítulo, né, com o texto intitulado Por que Quarré? Então, eu passo a palavra a ela. Aí, Alice. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Alessia. Agradeço à diretoria da EBP, em especial Marcelo Antelo, por me convidar a me convocar ao trabalho, né? Participando desse esquente das turbinas no Seminário de Formação Permanente, que é um espaço que nos coloca em movimento. E eu vou compartilhar com vocês hoje o meu movimento em direção a Alexandre, que eu vou chamar de Coiré, certo? E começo, então, minha produção, que se chama Por que Coiré? Uma importante provocação, posso dizer também uma convocação, é feita por Lacan aos analistas na aula 7 do Seminário 20. Cito Lacan. Certamente vocês sabem, porque eu fiz vocês notarem, que houve um momento em que se pôde, não sem fundamento, desfazer aquela garantia de que o discurso científico estava fundado no ponto de virada galileano. Insisti suficientemente nisso para supor que pelo menos alguns de vocês fossem as fontes, quero dizer, a obra de Coiré. Lacan diz isso na página 88. Afetados por essa provocação, vejamos o que esse filósofo e historiador da ciência acrescentou a Lacan e sua obra, o orientando no modo de se situar, lidar e usar a ciência. Uma vida subversiva de um judeu russo, nascido no fim do século XIX, que entre Rússia, França e Estados Unidos trilhou uma jornada de guerras, revoluções e professorado. Enquanto esteve nos Estados Unidos, Alexandre Coiré apresentou Jacobson a Lévi-Strauss, encontro que contingente do nascimento da orientação estruturalista. Em 1932, fundou um anuário filosófico
com a intenção de exprimir as novas tendências ainda não completamente desenvolvidas na filosofia que tiveram, dentre outros participantes, Heidegger, Sartre e Lacan. Lacan o conheceu através de Kojève, substituto de Coiré entre os anos de 1933 e 1939, nos cursos realizados na Escola de Paris. Para Coiré, o nascimento da física moderna marca uma revolução científica, uma radical transformação das bases metafísicas sobre as quais a física repousava. Trata-se, portanto, de uma concepção descontinuista da história das ciências, da passagem do mundo fechado dos antigos, Idade Média, para um universo infinito dos modernos. A isso, Milner, em 95, chama de corte maior. Uma ruptura não histórica, mas lógica, que desfaz a episteme antiga, baseada na tradição e na religião, e inaugura a ciência moderna. Lacan, no Seminário 20, adere explicitamente ao corte maior. Nada houve senão, citando Lacan, nada houve senão fantasia quanto ao conhecimento até o advento da ciência mais moderna. Na aula 4 do Seminário 20, Lacan desconstrói a ideia de que o entendimento de que a Terra não está no centro do universo e sim o Sol, que Nicolau Copérnico trouxe, é o início de uma revolução. Ele diz: a revolução copernicana não é de modo algum uma revolução. No entanto, se me permitem que eu me sirva, mesmo assim, desta referência copernicana, acentuarei o que ela tem de efetivo. A subversão, se ela existiu em algum lugar e em algum momento, não é ter se trocado o ponto de rotação do que gira, no caso, tirar a Terra e colocar o Sol. É ter substituído isso gira, por isso cai. Tal corte epistemológico destitui os corpos de suas qualidades consideradas intrínsecas. Para os gregos, a explicação de um corpo que cai decorria de sua qualidade de corpo pesado. Atribuía-se seu movimento de queda a esta qualidade intrínseca. Mas com a ciência, o movimento de um corpo passa a ser explicado através das relações de força da gravidade que incidem sobre ele, e estas relações são passíveis de cálculos precisos. Lacan assinala que o isso cai só tem ponto de subversão por chegar à fórmula da gravidade. Ele diz: é isso que nos arranca de uma função imaginária e, no entanto, fundada no real da revolução. Com Galileu Galilei, se estabelece de fato uma mudança no modo de investigação científico. Ele havia pensado que a natureza estava escrita em caracteres matemáticos e que cabia a um homem desvendar esses mistérios. Para isso, era preciso pensar que o conhecimento matemático se aplicasse às coisas. Isto é, conhecemos as coisas antes de experimentá-las. Nessa concepção, a ciência é feita a priori e deve estar sustentada pelo pensamento matemático. Portanto, nessa lógica, a lei vem antes da experiência ou, como resume Coiré, a pesquisa científica não progride seguindo os passos da experimentação, mas antecipando-se a ela. A ciência moderna lança uma linguagem, a matemática. Como nos sinaliza Marcos André, a concepção matemática do universo deve ser entendida menos como um corpo de saber e mais como modus operandi específico. Ainda na aula 4, no Seminário 20, Lacan aponta: nosso recurso é a língua, o que a fratura. Se bem que nada parece melhor constituir o horizonte do discurso analítico do que esse emprego que se faz da letra em matemática. A letra revela no discurso
o que não por acaso, não sem necessidade, é chamado de gramática. Esse pensamento e lógica sobre a ciência encontra-se vivamente presente na obra de Lacan. Algumas notas da relação de Lacan com a ciência no seminário O Avesso da Psicanálise mostram que essa noção de ciência que Lacan adota e a qual se refere não coincide com a ciência positivista, a mesma pela qual a psicanálise é criticada. Segundo essa perspectiva de ciência antiga, a psicanálise estaria fora dos padrões científicos. A antiga questão, seria a psicanálise uma ciência? Se inverte para qual ou quais ciências podem servir à psicanálise? O inconsciente freudiano já subverteu a lógica cartesiana por não equacionar o ser ao pensamento, e com isso constituir um sistema onde a verdade não se fecha. O inconsciente é o campo resistente às certezas. Não é à toa que Lacan definiu o sujeito do inconsciente como aquele que pensa onde não é, e é onde não pensa. Assim como nas fórmulas matemáticas, percebe-se a aplicação da cientificidade de uma prática quando esta tem a capacidade de ser formulada em elementos mínimos. Lacan se deu o trabalho, diante da obra de Freud, de identificar quais eram os pontos fundamentais que a estruturavam e a tornavam singular. Dedicou-se à tarefa de isolar com precisão os pontos invariantes da experiência analítica, identificando os elementos mínimos da prática e a maneira como estavam articulados, e a partir desse ponto produziu os matemas. Sobre isso, Marcos André também comenta. Dessa forma, torna-se compreensível que a psicanálise seja capaz de tecer considerações universais a partir do particular de seu material clínico, nos termos de uma formulação rigorosa e precisa que siga os cânones do ideal da ciência, e que pode, inclusive, ser escrita em linguagem lógica e, eventualmente, matemática. Alinhado à referência de Coiré e utilizando a lógica da ciência moderna, Lacan também permitiu localizar a psicanálise na linha de resistência ao modelo biológico, que reorientaria a psiquiatria nos anos 50. Assim como é possível notar sua ruptura com a compreensão positivista da ciência, sabemos também da sua adesão às ciências da linguagem, linguística e lógica. Na direção do estruturalismo, Lacan formula os dois axiomas do primeiro ensino. O inconsciente é estruturado como linguagem e o significante é o que representa um sujeito para outro significante. Lacan trabalha, então, com o manejo de letras para criar e explorar os seus 4 discursos, fazendo o mesmo com as fórmulas da sexuação. Assim como na direção do recurso matemático, busca nas topologias do nobo-romeano apresentar as estruturas. Cito Lacan agora. A característica de nossa ciência não é ter introduzido um melhor e mais amplo conhecimento no mundo, mas sim ter feito surgir no mundo coisas que de forma alguma existiam no plano da percepção. A frase lacaniana de 1965, em Ciência e a Verdade, o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, torna clara sua direção e aponta também para a implicação da psicanálise com o seu tempo histórico. Essa premissa de Lacan, em dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, passa por um paradoxo, segundo ele mesmo em Ciência e Verdade. Não há ciência, outra citação dele, não há ciência do homem porque o homem da ciência não existe, mas apenas seu sujeito. A psicanálise parte da descoberta dessa indeterminação do sujeito. O sujeito aparece como um nome para uma questão sobre o fundamento, e ele é efeito do discurso, fora do qual não haveria psicanálise. De forma direta, Lacan diz que a psicanálise como prática e o inconsciente quanto descoberta só puderam ter lugar no mundo com o advento da ciência moderna. Obrigada.
Tá sem som, Alessia. Verdade. Muito obrigada, Alice, pelo texto. Muito interessante. E eu passo agora a fala a Paulo, que vai apresentar para a gente aí alguns pontos do capítulo 7. Passa a palavra a Paulo. Então, em primeiro lugar, também quero agradecer a Marcela e, em nome dela, a toda a diretoria da ABP por ter me feito esse convite para vir comentar essa aula 7, né? E a Alessia já colocou que esse trabalho é um trabalho que a gente tem feito com a leitura muito cuidadosa, um debate muito enriquecedor no âmbito do cartel. O cartel composto, ela já disse, os membros, não vou repetir, né? Mas não posso deixar de formular a importância do cartel na construção desse trabalho individual. Né? Bom, na verdade, eu pensei, depois de ler algumas vezes esse capítulo 7, que a gente poderia encontrar na diversidade de temas que esse capítulo apresenta, se seria possível encontrar um fio condutor que pudesse nos orientar na discussão, no debate dessa aula 7. E tomei um fio condutor que eu achei que ele me serviu muito e que me parece que está presente desde o princípio do capítulo até o final, que é a articulação entre o saber, os modos de gozo, as fórmulas proposicionais da sexuação, os modos de gozo do ser falante, e, em especial, o gozo da mulher, como chama Lacan. Então, esse capítulo ele se intitula Letra de uma Carta de Amor. E, claro que não é nenhuma novidade essa leitura desse título aparentemente enigmático, quando a gente entende de que se trata do uso de a língua francesa na construção dessa tradução para o português. Em francês, é une lettre d'amour. E entre as várias possibilidades semânticas desse título, nós encontramos a nova leitura dos fundamentos da ética da psicanálise. A carta, não, lettre, que sempre chega ao seu destino, evocando a repetição inconsciente, o ser da significância, aí o lettre já é o L apóstrofe être, o ser da significância, a alma ancorada no objeto A, esse objeto resíduo, o resto, o dejeto, o amor, que faz suplência à inexistência da relação sexual, e a letra, como o litoral situado entre o saber e o gozo, separando duas dimensões heterogêneas que não têm absolutamente nada em comum, marcando a passagem do gozo ao inconsciente. Ou seja, a passagem do real ao simbólico. Lacan, ao constatar que a anatomia, a identificação e as escolhas de objeto não são capazes de definir a partilha sexual no inconsciente, aproxima-se dela, da partilha sexual, pela via lógica, usando como recurso a letra, que, através das fórmulas proposicionais, expressam as diversas modalidades de gozo.
Neste capítulo do Seminário 20, ele pretende abordar a importância do tema do saber a partir do lugar que ele ocupa no discurso do analista como suporte de um laço social inédito. Entretanto, a gente também encontra, não de forma explícita, mas alusões aos outros 3 discursos, o discurso da universidade, o discurso da histeria e o discurso do mestre, durante a leitura que nós fazemos no texto. Na experiência analítica, a emergência desse saber se dá pelo amor de transferência, aparelhado pelo sujeito suposto saber, enquanto operador do furo da estrutura, que é o destinatário de uma demanda de significação. Mais adiante, acho que poderemos debater a importância que Lacan diz que deve ser levada em conta em relação à concepção do S2 nos discursos, que vai mais longe do que uma secundariedade em relação ao significante puro. Assim ele se refere. Então, o S2, para ele, é algo que é mais abrangente, é mais extenso do que apenas uma relação do significante S2 como secundário na cadeia significante ao S1 significante puro. Cito Lacan. Com efeito, um discurso como o analítico visa o sentido. E esse sentido é semântico. Continua, se o discurso analítico indica que esse sentido é sexual, isso só pode ser para dar razão de seu limite. O sentido indica a direção na qual ele próprio fracassa. Para Lacan, existe um fracasso fundador do gozo sexual. Isso é uma citação dele de Lacan no seminário Ou Pire, ou Pior. Existe um fracasso fundador do gozo sexual, daquilo pelo qual o gozo constitutivo do ser falante se separa e se demarca do gozo sexual. O que significa afirmar que um gozo constitutivo do ser falante se separa do gozo sexual? Fica relativamente esclarecida a necessidade de uma distinção entre um gozo constitutivo do ser habitado pelo significante e um gozo sexual. Parece-me possível afirmar que o fracasso do gozo sexual se deve à sua presentificação massiva e direta no ser, sem a mediação necessária que possibilita a demarcação de seu gozo constitutivo. Dito de outra maneira, o gozo como tal ultrapassa seu limite e não se mantém como ausência. Lacan caracteriza a demanda pela sua repetição em torno de um vazio interno que ela produz, de onde decorre que todas as satisfações que podem ser atingidas lhe faltam. Entretanto, esse vazio é diferente daquele designado como o nada fundamental, que deve ser ocupado pelo objeto absoluto do desejo e que é preciso situá-lo como o lugar do furo para distingui-lo do vazio gerado pela própria demanda. No seminário Ou Pior, ele diz que uma abordagem pelas vias diretas do gozo sexual resulta numa
lista perfeitamente finita das pulsões. E que a finitude dessa lista tem estreita ligação com a impossibilidade que se demonstra no questionamento verdadeiro da relação sexual como tal. Então, essa lista limitada tem uma estreita ligação com a impossibilidade, demonstrada na relação sexual como tal. Exatamente, é na própria prática da relação sexual que se afirma o vínculo do impossível com o real que promovemos, nós como seres falantes, em toda a parte. O real não tem outra atestação. A substância gozante deve ser inscrita como ausência e ser lida através das vias indiretas, aquelas que são evidenciadas pela Not des Lebens, freudiana, as urgências da vida, que, por seu aspecto de transtorno, exigem a intervenção do gozo que passa pelo outro, o gozo fálico, produzindo as nossas ficções cotidianas. Ainda do seminário Ou Pior, Lacan afirma que, ao posicionar esse outro, o que teve para anunciar diz respeito apenas à mulher. É justamente ela que nos dá, dessa figura do outro, a ilustração ao nosso alcance, por estar, como escreveu o poeta, entre o centro e a ausência. Sua forma de presença está entre centro e ausência. Centro essa é a função fálica, da qual ela participa singularmente. Posto que ao menos um, que é seu parceiro no amor, renuncia a tal função por ela. Esse é o menos um que ela só encontra no estado de ser apenas pura existência. A ausência, continua Lacan, isso é um texto de Lacan, uma citação de Lacan, a ausência é o que lhe permite deixar aquilo por cujo meio ela não participa disso, na ausência que não é menos gozo por ser ausência de gozo. E ele faz um neologismo e diz gozo-ausência. De fato, encontramos uma importante afirmação de Éric Laurent, que me serviu de guia e que colabora com essa interpretação de Lacan a respeito do gozo da mulher. Cito Laurent. Para Lacan, o gozo não é sensação. O gozo é ausência. Millet considera o seminário mais ainda como uma nova maneira de abordar o seminário da ética da psicanálise. E que os dois, diz Millet, poderão ter mútuo esclarecimento, um com relação ao outro. De maneira que, fazendo uma leitura desse capítulo e desse seminário, nós não podemos deixar de observar a importância do campo de Das Ding freudiana, concebido como lugar onde se escreve o furo causado pelo objeto incognoscível, que, por sua vez, ao se inscrever como ausente, não significa, em absoluto, a sua inexistência. O lugar do objeto primordialmente perdido não é ocupado por uma coisa, nem tampouco pela própria coisa disfarçada, travestida de objeto, mas um vazio ou um furo índice da coisa. Há um aspecto de Das Ding que consiste em evidenciar sua força exatamente ao se abstrair totalmente de seu obscuro conteúdo. Esse gozo opaco, por ser desconhecido, causa tensão e dor, que se manifesta pela sensação de desprazer
impelindo o sujeito no sentido da mudança em relação ao sofrimento. Então, nessa perspectiva, a sensação de desprazer é a expressão da ausência do gozo inscrito enquanto ausência. Cito Freud. As sensações prazerosas não têm nada de inerentemente impelente nelas, enquanto que as desprazerosas o têm no mais alto grau. Então, esse é o princípio do desprazer-prazer, que habitualmente nós deixamos de lado a palavra desprazer e falamos princípio prazer, mas que inicialmente na obra de Freud é colocado como o princípio do desprazer-prazer, evidenciando que antes mesmo da sensação e desses princípios desprazer-prazer, existe uma constituição que leva a uma tensão, a uma dor que se expressa através de sensações de prazer e desprazer. É importante fazer essa diferenciação, porque o prazer e o desprazer não são a tensão, são expressões da tensão. Lacan está pondo à prova, mais ainda, nesse capítulo, as categorias do imaginário, simbólico e real para situar a experiência freudiana. Dito de outro modo, voltar a Freud mais ainda. Ele parte do universo da falta, de onde se origina toda a construção teórica da psicanálise e a constituição do ser falante. Então, a partir da falta, ele aborda nesse capítulo através das fórmulas da sexuação, as modalidades lógicas freudianas, que partem do parricídio e a interdição do incesto em Totem e Tabu, passando pelo complexo de Édipo e a castração, para finalizar na falta, no que ele chama, Lacan, no Seminário 7, na falta mais obscura e ainda mais original, cujo termo Freud chega a colocar no final de sua obra sob o nome de pulsão de morte. Não se trata de priorizar a falta relativa à castração. Porém, sem negligenciar a sua importância, orientar a clínica na via do real a partir do furo da estrutura. Após essa pequena introdução, se pode avançar para os questionamentos inerentes à apresentação das 4 fórmulas da sexuação descritas no quadro apresentado neste capítulo. Diz Lacan: primeiro as fórmulas proposicionais, em cima, 2 à esquerda, 2 à direita. Acho que vocês têm ideia, mais ou menos, do quadro. Eu não pensei que poderia botar ele aqui, porque é tão conhecido que, enfim, seria supérfluo, talvez, colocá-lo nesse momento. Quem quer que seja ser falante se inscreve de um lado ou de outro. Na parte esquerda, a linha inferior indica que é pela função fálica que o homem, como todo, toma a inscrição. Dizer que o homem, como todo, toma a inscrição na função fálica é uma consequência imediata da aplicação da lógica freudiana e da dinâmica do complexo de Édipo em Freud. Porém, Lacan promove uma importante expansão da lógica fálica ao introduzir outra lógica, sem deixar de lado a castração, ampliando as modalidades de gozo na estruturação dinâmica do sintoma
e na regulação das peculiaridades da partilha sexual. De fato, encontramos mais abaixo que a todo ser falante, como se formula expressamente na teoria freudiana, é permitido, qualquer que ele seja, quer ele seja ou não provido dos atributos da masculinidade, atributos que restam a determinar, inscrever-se na modalidade de gozo não todo. Desde já, podemos observar que aquilo que Freud destacou no início do seu ensino, como ação específica, se trata em Lacan do saber fazer do ser falante para alcançar o objeto sexual, através das modalidades de gozo, tanto na parceria amorosa como na extensão de sua vida social. Esse quadro que a Lécia gentilmente colocou para que a gente pudesse ter presente mais do que exigir de nossa memória a visão desse quadro, conjuga as lógicas de Freud e de Lacan em relação à dinâmica do complexo de Édipo, mas que, no entanto, não se excluem. Ou seja, na verdade, são duas leituras sobre o complexo de Édipo, uma leitura freudiana e uma leitura lacaniana, mas uma não exclui a outra. Nem tampouco Lacan exclui a lógica freudiana do complexo de Édipo ao propor a lógica que ele está apresentando. A inscrição do gozo como todo encontra seu limite na exceção de existência de ao menos um X pelo qual a função fálica é negada. Condição necessária para que todo X seja castrado. É nesse lugar que surge a função do pai, que funda o exercício do que supre, pela castração, a relação sexual, no que esta não é de modo algum inscritível, diz Lacan. A existência de ao menos um que não está submetida à função fálica nos remete ao mito do assassinato do pai da horda primitiva que encontramos desenvolvido por Freud em Totem e Tabu, onde estão delineadas as condições de parentesco, tão bem estudadas por Lévi-Strauss, que, através da proibição do incesto, funda a regra das trocas no convívio social. Em última instância, a consequência dessa fórmula existe ao menos um que escapa à função fálica, é a sedimentação do sujeito barrado, situado sobre o falo. Vemos isso na parte de baixo do quadro à esquerda. Né? Situado sobre o falo, que entre todos os significantes é esse significante do qual não há significado e que, quanto ao sentido, simboliza o seu fracasso, mas que, ao mesmo tempo, limita o gozo todo, inserindo a determinação simbólica, cujo efeito de significação se verifica através da linguagem. Ou seja, a inserção esse ao menos um que escapa à castração, desse pai da horda primitiva, né, e o assassinato desse pai, o parricídio, é o que vai fazer a inscrição da determinação simbólica. Na direita do quadro, vocês têm a inscrição da parte mulher dos seres falantes, diz Lacan, onde não é permitida nenhuma universalidade. Será não todo aquele que tem a opção de se colocar no gozo fálico ou bem de não estar nele. Nesse lado, diferentemente da parte masculina, percebemos que não existe um X
que não esteja submetida à castração. E, não havendo a exceção de um elemento, a categoria do universal se encontra impossibilitada. Não existe um elemento externo a esse conjunto que permita ao próprio conjunto existir, conjunto das mulheres. Daí que não se pode escrever a mulher como universalidade. Na parte mulher, se situa a fórmula não todo X falo de X, que indica que nessa configuração o ser falante não está todo na função fálica, possibilitando a existência de um gozo que se inscreve como ausente e externo ao gozo fálico. Encontramos a pertinência desse argumento nos significantes escolhidos por Lacan e que estão sob a barra horizontal, onde localizamos as consequências das modalidades de gozo. Abaixo e à esquerda, na parte homem, temos o sujeito barrado, sustentado pelo falo, que só pode lhe dar um pouco de realidade, em que se baseia esse princípio de prazer, que faz com que tudo que nos é permitido abordar da realidade reste enraizado na fantasia. Abaixo e à direita, na parte mulher, temos, por outro lado, o significante de abarrado, que indica a impossibilidade de dizer toda a verdade. Essa também uma citação de Lacan, no seminário, acho que no seminário 20 mesmo. Bom, eu preciso verificar se no seminário 20 ou 19 e tal. Aqui não está bem especificado. A impossibilidade de dizer toda a verdade e o objeto A, que em sua verdadeira natureza é uma aparência de ser. Observem que esses significantes estão, dessa forma, caracterizados como insuficiência para dizer toda a verdade, o S de abarrado, aparentar ser, o A minúsculo, e incapaz de exibir toda a realidade. Esses significantes que estão abaixo da linha horizontal do quadro, então, se apresentam sob um ângulo depreciativo. Lacan chama atenção para isso. Como insuficiente, as características desse ângulo depreciativo é que esses significantes apresentam como insuficiente, como aparência e como incapaz, demonstrando o fracasso do simbólico em relação ao real. Ou seja, que mesmo a presença desses significantes nessa articulação das modalidades de gozo demonstram que algo escapa, que algo não está presente, que algo está ausente ao simbólico. Para a parte mulher, em consequência de não estar toda inscrita na função fálica, temos um tema abarrado, que indica a sua própria estranheza ao se dirigir ao significante de abarrado, isto é, a mulher goza dela mesma como se fosse outra. Isso não quer dizer outra coisa, senão que o sentimento de estranheza que surge dessa posição de gozo diz respeito à relação da mulher como sujeito que experimenta o gozo inscrito como ausente. Por esse motivo, ela não pode falar nada sobre ele e se limita, como na vivência do êxtase religioso, a somente experimentá-lo, justificando a afinidade da mulher com o grande outro. Então, temos dois tipos de gozo, o gozo fálico e o gozo outro, com suas correspondentes modalidades, isto é, como elas se articulam
e se manifestam em sua singularidade pelo fato de ocuparem lados diferentes do que se chama, segundo Lacan, impropriamente a humanidade, no que ela se repartiria em identificações sexuais. Após essas considerações a respeito do quadro, onde se escrevem as fórmulas proposicionais e as modalidades de gozo, Lacan diz que agora não lhe resta mais senão falar de amor. O seu embaraço, falar de amor, se baseia em como é que ele pode aproximar o amor, que a psicanálise coloca como centro de sua experiência, como ele pode aproximar isso do discurso da ciência. Ele diz que, tratando-se do discurso científico, é muito difícil manter igualmente presentes dois termos. Por um lado, ele introduz a noção de gadgets, como instrumentos fabricados pelo discurso científico que se tornaram elementos da existência do sujeito. Por outro lado, é aí que a junção não se faz, a subversão do conhecimento. Até agora, nada do conhecimento se concebeu que não participasse da fantasia de uma inscrição no laço social. Alice mostrou isso na apresentação dela com muita propriedade. Então, qual é a subversão do conhecimento a que Lacan está se referindo nesse momento? Ele está convencido de que os gadgets são as novas formas de expressão do objeto A, produzidos pela ciência, uma espécie de alma do homem moderno. A descoberta da ciência converge e concorda com a inexistência da relação sexual da ciência moderna, para atualizar o texto em relação ao que disse Alice, não da ciência metafísica, baseada na metafísica da Idade Antiga, a partir das ideias de Platão e Aristóteles em relação à matéria como um polo passivo, e da forma como agente que a anima, que concerne a tudo o que é da natureza das coisas, Lacan chega à concepção de que essa construção se sustenta na fantasia da existência da relação sexual. Diz ele, na verdade, essa grosseira, ele diz grosseira polaridade, ele que chama dessa forma. Na verdade, essa grosseira polaridade aparentemente é composta por três elementos: a matéria passiva, a forma agente e a animação. Ele diz que se passa algo de ambíguo aí. E a animação não é outra coisa senão esse objeto A, cujo agente da animação não anima nada. Ele toma o outro por sua alma. Nessa perspectiva, a polaridade citada deixa um resto, que é o lugar do saber do gozo, marcado pela relação com o objeto A, que não é outra coisa senão o que Sócrates chama de alma. Então, vê que há uma ideia de que o objeto A transita no conceito de alma. Então, Lacan diz que a finalidade de seu ensino, então, é o que ele persegue, o que se pode dizer e anunciar do discurso analítico, é dissociar o objeto A do grande outro, reduzindo o primeiro ao que é do imaginário e o outro ao que é do simbólico. Então, não se faz outra coisa numa análise senão falar de amor. E o que o discurso analítico nos indica é que falar de amor é, em si mesmo, um gozo. O fato de se barrar o A, isso não significa que nada mais dele exista. E com esse matema S de A barrado, Lacan designa o gozo da mulher. E diz ele,
é certamente porque é ali que eu aponto que Deus ainda não fez sua retirada. Uma frase para a gente ter que aprofundar e pensar um pouco. Até essa passagem do texto, ele está se referindo ao escrito feito já há algum tempo sobre a única coisa que não se pode fazer, ou melhor, sobre a única coisa que se pode fazer um pouco de sério, a letra da carta de amor. A partir desse comentário, ele introduz a temática da alma através de uma articulação com o pensamento e apresenta uma primeira descrição dela sustentada na função de suportar o intolerável de seu mundo, o que a supõe estrangeira ao sujeito, quer dizer, fantasística. Sobre a existência da alma, então, pode-se levantar a pergunta se não se trata de um efeito do amor. Dessa maneira, com efeito, a alma, a alma. Lan, an, lan. Não há sexo na transação, diz Lacan. O sexo não conta nesse caso. A elaboração de que essa transa resulta é homossexual. E o homossexual aqui é escrito com 2 M's, onde tem um neologismo que, na verdade, quer representar o homem sexual e não a homossexualidade. O uso de a língua aqui é indispensável para nos aproximarmos da atribuição de um novo sentido para a palavra francesa âme, alma, que passa a pertencer à classe gramatical do verbo. No entanto, sem perder a condição de continuar mantendo o sentido expresso pelo substantivo alma. A língua despreza a gramática, mas, ao mesmo tempo, lhe serve de substrato. Segundo Michel Arrivé, um famoso linguista francês, podemos constatar que na construção dessa palavra, a língua, existe um corte visível, mas não audível, entre o artigo a e o substantivo língua, e que se exprime no uso de uma só grafia, a língua. Nesse sentido, a língua francesa. Na construção do verbo almar, que suprime o artigo definido a do substantivo a alma, é visível a integração do pronome que caracteriza a conjugação verbal. Eu almo, tu almas, ele alma. Agora se esclarece o novo sentido da enigmática frase a alma, a alma. Será que aqui estamos falando do narcisismo? Nesse momento, da relação imaginária da alma, a alma? Afinal, de alguma forma, há uma pista onde Lacan diz, nesse caso, o sexo não entra, está fora. Para o analista, a fala é ato, assim como para a gramática, o verbo exprime a ação. Aqui eu acho que retorna novamente a noção freudiana da ação específica necessária para retirar o infans de seu estado de tensão mais primordial, mas que, segundo Freud, se constitui na estrutura definitivamente repetida frente à escolha do objeto específico solicitado pelas exigências da vida. O dizer não importa o que situa a regra fundamental da psicanálise, cuja função é a exploração máxima da experiência inconsciente e a leitura do sintoma. Essa orientação, portanto, abre um campo de pesquisa a partir do início do ensino de Lacan, com a identificação imaginária
a serviço da matriz utilizada na constituição do infans, até atingir o avanço da teorização sobre o objeto A, caracterizado por ser de pura consistência lógica e que se exprime pela imaginalização de suas formas. Donde concluímos, e estamos já chegando ao final, donde concluímos que para que a alma consiga ser, deve estar ancorada no objeto A. Para finalizar e propor algo para o debate, para o debate, seguem algumas citações de Lacan nesse capítulo, que eu achei interessante. As mulheres também são almorosas. Quer dizer que elas almam a alma. O que será que pode ser essa alma que elas almam em seu parceiro, que se encontra na posição homo? Para que a alma consiga ser, uma outra citação de Lacan, a gente a diferencia dela, da mulher, é de origem que a gente a diferencia. A gente a diz fêmea, a gente a diz fama. É uma questão usada numa homofonia da palavra dit femme, diz fêmea, mulher, e difama, difama a mulher. A questão é com efeito, a terceira citação, e já estamos chegando ao final, a questão é com efeito saber no que consiste o gozo feminino, na medida em que ele não está todo ocupado com o homem, e mesmo, eu diria, que, enquanto tal, não se ocupa dele de modo algum. A questão é saber o que é do seu saber. Última citação. A mulher só pode amar no homem, eu disse, a maneira com que ele enfrenta o saber com que ele alma. Mas para saber o que ele é, a questão se coloca a partir do seguinte, que há algo, o gozo, de que não é possível dizer se a mulher pode dizer alguma coisa, se ela pode dizer o que sabe dele. E finalizando, uma pequena expressão, pequena frase interrogativa, mas não menos importante, que Lacan coloca, que é: será que o outro sabe? O grande outro? Será que o grande outro sabe? E aqui termino a minha contribuição para o trabalho de hoje.